irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael e congrego na nossa sede em Niterói, sede da Assembleia de Deus em Canoas Norte. A pedido do nosso irmão evangelista Rudinei, superintendente das escolas bíblicas dominical, estamos gravando a pré-aula de número 11, onde nós estaremos abordando o assunto Os prejuízos da mentira na família. O nosso texto áureo na lição desta semana é o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 9, que nos diz: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. A verdade prática da nossa lição vai nos dizer: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A nossa lição está baseada no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e versículo de número 1 ao 11, que é o texto que deve ser lido com a classe no dia da aula, a nossa leitura bíblica em classe. Eu não estarei lendo todo o texto, mas apenas pontuando algumas coisas que serão importantes no decorrer da nossa lição. Dentre elas, por exemplo, no versículo de número 2, o texto nos afirma que Ananias e Safira, eles vão fazer um acordo entre si para mentir ao Espírito Santo. Versículo 2 vai dizer: E reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher. Ou seja, há um consenso nesse texto, tanto de Ananias quanto de Safira, para que a mentira viesse a ser concluída. Nós vamos ver que há um acordo entre os dois para tentarem ao Espírito de Deus. Nós vamos ver no versículo de número 3 que Pedro vai dizer a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração? Quando Pedro diz isso, nós temos a clara ideia aqui nesse texto de que Ananias permitiu que o engano enchesse o seu coração. Ou seja, ele poderia ter tido a atitude de dizer não para a mentira, de dizer não para o engano, de dizer não para a pressão ao qual ele foi submetido pela situação que ele estava vivendo, mas, do contrário, ele prefere entregar o seu coração ao engano. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com Caim no capítulo 4 do livro de Gênesis, pois Deus falou com Caim, disse a ele: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominar sobre ele. Mas Caim também prefere encher o seu coração do que é maligno e cometer um assassinato. Da mesma forma aqui, Ananias permite que o engano enchesse o seu coração e assim, então, ele vai conferenciar com a sua esposa para mentir para os apóstolos. Nós vamos ver no versículo de número 4, quando Pedro vai dizer para Ananias: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Pedro está falando a respeito do valor todo que foi adquirido com a venda da herdade. Quando Pedro diz desta forma, ele está afirmando para Ananias que o dinheiro estava em suas mãos, o valor era dele. Ele poderia muito bem dar para a igreja daquela época quanto ele quisesse dar, ou então não dar nada. No entanto, o que o texto está nos afirmando aqui é que Ananias resolve dar uma parte, mas dar com engano. Esse texto aqui precisa ser muito bem pontuado na nossa lição, que ele não é um texto que vai dar base para afirmar, ou para pregar, ou para ensinar que quando nós viemos à igreja, nós precisamos dar tudo o que nós temos de bens materiais para a igreja. Esse texto não nos afirma isso, e muito menos a teologia, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, nos afirma essa ideia. O que o texto está nos dizendo é que há um engano da parte de Ananias em dar uma parte do valor, dizendo que era o valor total. Perceba, o que o texto está falando não é de quanto foi dado, mas da motivação que havia no coração em dar aquele valor. O que a Bíblia nos afirma no Novo Testamento, principalmente em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que a oferta precisa ser dada
com generosidade, pois Deus ama aquele que dá com alegria, ou seja, motivação do coração. Ananias é motivado a ofertar por causa do engano. Nós vamos continuar no texto, e no versículo de número 8, o texto vai dizer que agora, 3 horas depois de Ananias ter morrido, ter sido sepultado, chega Safira no templo, e agora Safira está diante de Pedro, e Pedro vai e diz para ela no versículo 8, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. O que o texto aqui está nos dizendo é que Safira vai confirmar que, de fato, eles mentiram para Pedro, sendo assim também, mentiram ao Espírito Santo. O que esse texto, ou esse ponto do texto vai nos aplicar aqui? Que Safira confessa o pecado, mas ela confessa sem arrependimento. E pecado confessado sem arrependimento não gera perdão. Safira, infelizmente, tem o mesmo fim que seu marido e acaba caindo, expirando e sendo levada para ser sepultada. No versículo de número 9, o texto diz, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Ou seja, mais uma vez, há uma confirmação de que o que está acontecendo aqui é um acordo entre o casal para pecar e que a morte foi consequência da mentira. Nós precisamos pontuar também nessa lição, antes de entrarmos na nossa introdução, que esse texto está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Jesus já havia morrido, Jesus já havia sido sepultado, já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus, e a dispensação da graça já havia sido instaurada. Então esse texto de Atos capítulo 5 é um texto que acontece já no Novo Testamento. Não é um texto da Antiga Aliança, mas um texto do Novo Testamento. E o que eu quero dizer com isso? Que esse texto está nos afirmando que Deus cobrou pelo pecado de alguém no período da graça. Porque há uma ideia que se tem em algumas pessoas de que Deus não cobra mais, de que o Deus que julgava, de que o Deus que exercia julgamento pelo pecado era o Deus do Antigo Testamento, que agora, no período da graça, nós não temos mais essa justiça de Deus sobre o pecado. E o texto está me afirmando claramente que Deus cobrou, e a consequência foi tão grande que foi a morte, porque ambos os dois, Ananias e Safira, resolveram mentir para o Espírito Santo, e o Espírito de Deus é Deus. Então a nossa introdução vai falar a respeito do momento histórico da igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ver que o contexto da igreja apostólica era um contexto de comunhão, era um contexto de unidade. No capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 44, vai dizer que todos os que creram, aqueles que estavam sendo salvos, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que nós vamos perceber é que, naquele período da igreja apostólica, ninguém possuía necessidades, pois aqueles que tinham algumas condições vendiam o que tinham e pegavam do valor que adquiriam, e daquele valor eles davam para a igreja, para que então fosse administrado para o todo, para que então todos pudessem ter o necessário ao momento certo. Esse texto aqui vai nos dizer que exatamente nesse contexto de unidade, de comunhão, de amor entre uns para com os outros, é que acontece esse triste fato de Ananias e Safira. Porque eles são movidos pelo orgulho, eles são movidos pela falsa ideia de que eles poderiam ter nome, eles poderiam ter um status diante do povo, se eles conseguissem dar alguma coisa e mentir sobre o que eles estavam dando. É nesse ambiente de comunhão que infelizmente acontece a morte de Ananias e Safira. No capítulo de número 1, ou no tópico de número 1, vai dizer uma conversão duvidosa. O subtópico diz
por que uma conversão duvidosa? O autor vai dizer que, embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Por que o autor coloca esse ponto na lição? Porque nós vamos perceber que a atitude do coração de Ananias e de Safira não é a atitude do coração de alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho. Muito pelo contrário, nós vamos ver que ambos os dois preservavam ou permaneciam com seu coração na sua velha vida. Ambos os dois, Ananias e Safira, continuavam com o engano em seu coração. Nós vamos ver aqui, nesse ponto, que não adianta simplesmente fazer parte de uma igreja. Por quê? A instituição não gera salvação, mas sim a conversão gerada no novo nascimento. Eu não estou aqui dando base para dizer que nós não precisamos congregar de forma alguma. A Bíblia é muito clara em dizer: não deixemos de congregar. Só que o que o texto está me dizendo é que eles são simpáticos à fé, eles estão dentro do templo, eles estão participando do povo, estão sendo abençoados juntamente com o povo, mas o seu coração não tinha sido transformado. E de nada adianta nós dizer sermos povo de Deus, de nada adianta afirmarmos ser uma família convertida, se nós não tivermos passado pelo processo da regeneração e do novo nascimento. Então, esse primeiro tópico aborda a questão da conversão duvidosa, porque Ananias e Safira estão no meio da comunidade de fé, mas o seu coração continua sendo voltado para a mentira. O segundo subtópico fala sobre a comunhão da igreja. Nesse segundo subtópico, nós vamos ver o que também já está explícito na introdução da lição, que havia um contexto de comunhão, de unidade entre o povo. E aonde que acontece o pecado de Ananias e de Safira? O texto vai dizer, em Atos capítulo do número 4, que havia um homem chamado Barnabé. Este homem, o texto vai dizer ali, que ele vendeu as suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Quando Ananias e Safira, eles veem o que Barnabé está fazendo, eles veem que o povo olha para Barnabé, movidos pelo sentimento de também querer serem vistos pelo povo, eles vão conferenciar entre eles e dizer: olha, nós temos uma herdade, então vamos vendê-la por um preço, vamos trazer parte do valor e vamos mentir que é o valor total. Ninguém vai ver, ninguém vai saber por quanto nós vendemos, então nós vamos continuar com uma parte para nós vamos dar alguma coisa diante dos apóstolos, o povo vai olhar para nós e nós seremos reconhecidos. Triste fato é quando alguém acha que o mais importante dentro da casa do Senhor é ser visto. Triste. Esta mentira que ambos os dois conferenciam entre si para cometer é o que vai levar eles à morte. O que nós podemos aprender com esse ponto aqui da lição é que ambos os dois são movidos pelo orgulho, ou seja, uma família que não tinha orientação do Evangelho porque não haviam nascido de novo, uma família também orgulhosa, e é esse orgulho que vai levar eles à mentira, e a mentira vai levar eles à morte. No terceiro subtópico, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Nós vamos ver no texto que, no lugar deles agirem de forma generosa, eles vão simplesmente conversar entre eles e dizer: vamos dar uma parte, vamos mentir, ninguém vai ver, e nós vamos passar por pessoas boas. Nós podemos aprender, no terceiro subtópico, duas lições. A primeira delas, que a gente precisa pontuar aqui, é que o prêmio da mentira
que eles contariam traria visibilidade, era só o que eles queriam. E o que nós aprendemos aqui é que a mentira sempre oferece um benefício, mas oculta a consequência. Você lembra de Gênesis capítulo de número 3, quando Satanás oferece o fruto que não deveria ser comido para Eva? Você vai ver no texto do capítulo 3 de Gênesis que Satanás oferece para a mulher um benefício. Ele vai dizer para ela: coma e você será semelhante a Deus. Ele oferece um benefício, mas ele oculta a consequência. Ele oculta que no comer do fruto haveria a morte. A mesma coisa está acontecendo aqui com Ananias e Safira. Eles estão sendo movidos pela mentira e o prêmio que eles receberiam, o benefício que eles receberiam com a mentira era visibilidade, mas a consequência seria a morte. Ou seja, Provérbios vai nos dizer: há caminhos que diante dos nossos olhos são caminhos bons, mas que no final deles são caminhos de morte. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos na casa do Senhor e qual a motivação pelo qual nós estamos fazendo isso. A segunda coisa que nós também podemos aprender com esse ponto do texto e que precisa ser muito bem pontuado é que o problema deles não foi eles não terem dado todo o valor. Em momento algum, o texto está dizendo que o problema é o quanto eles deram. Porque a Bíblia não especifica acerca de valores do quanto dar de oferta. A Bíblia não tem especificação sobre isso. Como já falamos no início da nossa fala aqui nessa lição, o Novo Testamento trabalha com o conceito de generosidade, motivação generosa. Deus ama quem dá com alegria. Então, nós vamos ver aqui que o problema de fato é a mentira que ambos os dois conferenciam entre si para fazer. O ponto-alvo dessa terceira parte da lição, desse terceiro subtópico, de fato, confirmando uma vez mais, é o engano. Aí no quarto subtópico, quando a mentira e o engano enchem os corações, nós vamos ver que eles tentam enganar a liderança da igreja primitiva, só que eles não levam em consideração que o Espírito de Deus sabia tudo o que eles estavam fazendo. Ou seja, eles estão desprezando a ação do Espírito Santo. Eles estão desprezando que o Espírito Santo é Deus. O ponto da lição vai dizer aqui que esta mentira que eles tramam, eles acham que vão enganar a liderança e de fato tentam enganar, mas eles brincam com aquele que é Deus, o Espírito de Deus. E aqui nós precisamos pontuar que em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele também vai colher. Eles vão semear mentira, eles vão semear na carne. E da carne eles vão colher a sua consequência, que é a morte. Nós precisamos pontuar aqui que essa família também não possuía temor a Deus. Porque eles vão brincar com o Espírito Santo. Até aqui, em todo o primeiro tópico da lição, nós aprendemos que Ananias e Safira eram um casal ou uma família sem orientação do Evangelho, orgulhosos, movidos por status, sem temor de Deus. Tudo isso gera, no seio da família, um ambiente propício para o engano. A aplicação dessa primeira parte, nós podemos dizer: precisamos orar para que Deus em tudo oriente as nossas famílias, para que Deus dê às nossas famílias humildade e não permita que a mentira seja algo comum entre os membros da nossa casa, pois as consequências da mentira podem ser trágicas. No segundo tópico da lição, onde vai falar sobre o problema da mentira dentro da família, o autor agora ele sai do ambiente do testemunho de Ananias e Safira e agora ele começa a abordar de uma forma mais íntima a família nos dias atuais.
Nós vamos ver que ele vai falar ali a respeito da mentira produzida dentro da família, abordando sobre Ananias e Safira, que ambos os dois, dentro da sua própria casa, pensaram em mentir. Nós vamos ver que o autor vai citar ali no final do subtópico o texto de Colossenses 3:9, quando Paulo vai nos exortar a não mentir uns para os outros. O que nós podemos aprender nesse primeiro subtópico, desse segundo tópico aqui, é que o autor está direcionando a lição para famílias atuais. E a primeira lição que ele traz é que que infelizmente existem famílias que fazem da mentira um estilo de vida. Nesse ponto nós precisamos enfatizar que só haverá mudança na vida familiar quando o evangelho for ensinado de forma completa. Precisamos falar de perdão e salvação. Porém, devemos lembrar que o perdão exige arrependimento e abandono do pecado. Não podemos manter pecados de estimação. Nós vamos ver que o pecado não pode prevalecer no seio da família. Nós precisamos matar o mal pela raiz. Ananias e Safira mentem em casa e diante do povo são expostos e mortos. O que nós vamos aprender com esse ponto aqui é que, infelizmente, tem pessoas, tem famílias que têm na mentira um estilo de vida, uma prática de vida. E isto é perigoso, porque, como a verdade prática nos disse, a mentira pode até nos dar algumas flores, mas não pode nos dar frutos. Nós vamos ver o segundo subtópico desse tópico, quando o texto diz: quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. O texto aqui está dizendo, no final do texto vai dizer assim: toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem a sua fonte no diabo, que é o seu pai. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Nós precisamos aqui pontuar uma coisa muito interessante. Nós estamos vivendo em um período, em um momento da história em que muito nós falamos sobre a nossa identidade como filhos de Deus. Nós queremos reivindicar sobre nós a paternidade de Deus, sem às vezes perceber que a mentira nos torna filhos do diabo. A lição aqui vai nos dizer que nós não podemos falar com a nossa boca que somos filhos de Deus, se com as nossas atitudes nós provamos ser filhos do diabo. Outra coisa que nós podemos também aprender aqui nessa parte do texto é que quem vive na mentira é escravo do pecado. Então nós não podemos dizer que somos livres em nossas atitudes se somos escravos das nossas palavras, porque quem mente é escravo daquilo que falou. Então, não importa que seja, como alguns dizem, apenas uma mentirinha, diante de Deus é o mesmo pecado. Nós não podemos deixar que a nossa família seja escrava do pecado. Precisamos viver na verdade e ser exemplos para a nossa casa. Aí, depois desse ponto da lição, nós temos o terceiro tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. E aqui nós vamos ver o cuidado contra os defeitos morais no lar. Perceba na lição que Ananias e Safira, eles conferenciaram entre eles, os dois, juntos, conversaram, concordaram em mentir. O grande problema é quando nós vemos que uma parte da família, alguém na família, está sendo conduzida pelo engano e nós não fazemos nada e nos deixamos levar pelo mesmo engano. O texto vai trazer ali a ideia de Acã, vai nos trazer a história de Acã no Antigo Testamento e como o que ele faz, o pecado que ele comete vai trazer prejuízo para toda a família. Porque nós muitas das vezes nos esquecemos que o pecado que nós cometemos ou o pecado que alguém na nossa família comete, embora traga uma consequência para o indivíduo, ela também pode trazer uma consequência para toda a família. Nós vamos ver no segundo subtópico, quando diz precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira.
Irmãos, ninguém é perfeito. Todos os dias nós estamos suscetíveis a falhar. A lição que nós aprendemos nesse ponto do texto é que nós precisamos estar constantemente vigiando, cuidando com as nossas atitudes e palavras, para que não venhamos usar de engano, pressionado por situações. Eles vão ver, diante da situação, uma oportunidade de serem vistos, de terem visibilidades. A pressão daquela situação vai conduzi-los ao engano. E eles não vigiam, eles não cuidam do coração e se entregam então ao pecado. Terceiro subtópico da lição: não deixe o inimigo agir na família. Como nós acabamos de falar, infelizmente, Ananias e Safira, ambos os dois, conversaram entre eles e concordaram em pecar. Um deles poderia ter tido a atitude de dizer: não vamos fazer isso. Mas, pelo contrário, ambos os dois fazem. E o que nós podemos aplicar e aprender aqui, que quando alguém da nossa família estiver pendendo para o pecado, para um engano, que nós possamos ser a seta que vá direcionar eles novamente ao caminho certo. Essa é a lição da Escola Bíblica Dominical dessa semana e como aplicar esta lição. 3 atitudes práticas para nós vencermos o engano. Primeiro, nós precisamos nos policiar onde nossas motivações estão nos levando. Se para um ambiente de verdade ou de mentira. Que nós não venhamos ser como Ananias e Safira, motivados pelo engano, sendo conduzidos pela mentira e assim trazer consequências de morte. Segunda atitude prática que nós podemos ter, nós precisamos entender que a consequência do nosso erro pode trazer males para toda a nossa casa. Por isso, pensar antes de agir e considerar se estamos sendo guiados por Deus pode nos ajudar a evitar grandes males para a nossa família. E em terceiro lugar, sempre falar a verdade. Não ser grosseiro ou indelicado, mas procurar sempre sermos restauradores em nossa família. Eu vou encerrar essa lição com um pensamento que eu trouxe como uma conclusão de toda esta lição. E é uma frase que precisa ficar gravada em nossos corações. A verdade pode ser dolorida, mas ela gera cura para o nosso coração. A mentira, por mais que possa ser agradável e possa trazer calma em momentos de conflito, no final ela vai gerar morte. Então, não opte pela mentira, não se entregue ao engano. Se você vê que alguém da sua casa, se você vê que alguém da sua família está pendendo para o pecado, seja uma muralha ao redor dele, ajude, direcione, conduza à verdade. Não permita que a sua família venha ser manchada pela mentira, porque como a lição nos ensinou, a mentira pode trazer grandes males para toda a família. Que Deus em Cristo Jesus te guarde, te abençoe e abençoe a sua família. E a todos os irmãos que vão estar participando dessa lição bíblica dominical nesse próximo domingo, que Deus possa usar a cada um, em nome de Jesus. Amém.